Olá, maravilhosos! Aqui quem fala é Sabrina Fidelis, do canal Sabri Fidelis. E o tema de hoje é arquitetura na Irlanda. Eu trouxe uma amiga maravilhosa, arquiteta, Renata Vida. Vou apresentá-la a vocês. Rê, dá um oizinho pra gente. Tudo bem, gente? Sabri, obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você, principalmente, né, prestigiando o seu trabalho também. Obrigada, amiga. Valeu. E agora me conta pra gente a sua carreira. Como que foi o início? Conta a sua história. Na verdade, eu comecei trabalhando aqui no Brasil. Trabalhei durante alguns anos aqui no Brasil. E aí, depois, quando eu decidi ir para Irlanda, é um pouco complicado quando você vai para um outro país, né? Tem gente que já consegue se programar para ir já entrando direto na área que você estudou para trabalhar. Mas no meu caso, eu fui para fazer intercâmbio, né? O plano era ficar só 1 ano. No fim das contas, eu fiquei 9. Na verdade, 10. Uma vida. Uma vida. E aí, no começo, eu não conseguia me recolocar, porque eu fui mesmo para aprender o inglês. Então, não tinha. Fui, não sabia... Gente, era hello. Assim, era o que eu sabia. Sei como é. Acabou. E aí, fui para lá. Então, nos primeiros anos, não trabalhei com a parte de arquitetura. Até que me incentivaram a ir atrás de entrar na área. Entrei na área e trabalhei com alguns escritórios lá. Então, trabalhei com uma parte de acessibilidade, uma parte de incêndio, que lá é muito forte. Eles têm muito medo de incêndio lá. É uma coisa assim, é bem diferente. Trabalhei fazendo extensão de casa, trabalhei fazendo parte de hotel, parte de restaurante. Eu trabalhei com um pouco de tudo. Mas antes de eu ir para o intercâmbio, o meu grande sonho era trabalhar num escritório grande. E aí, depois de, sei lá, uns 5 anos, né? Eu acabei entrando no segundo maior escritório da Irlanda. E assim, foi muito bacana, foi muito legal. Quando eu tava lá, eu tava trabalhando com um condomínio que eram, tipo, 92 casas. E mais um outro projeto que eram 3 torres de apartamento. Então, assim, bem diferente do que eu fazia aqui no Brasil, que era mais casas de luxo. E muito diferente dos outros escritórios que eu trabalhei lá também. E aí, quando eu tava num emprego antes desse, eu trabalhava num escritório que era de um senhorzinho, era muito legal. Porque ele tinha, tipo, 94 anos e ele ia trabalhar todos os dias. E ele foi praticamente um dos fundadores do curso de arquitetura na Irlanda. Nossa, que demais. Então era muito legal, assim. Óbvio que era, assim, divertido às vezes por razões erradas, sabe? Tipo, ele não se entendia muito com tecnologia e tudo mais. Era um senhor de 94 anos, né? Ali. Mas era muito legal, eu aprendi muito. E aí você perguntou como que começou, né? Eu comecei dessa forma. Mas o meu escritório, eu falo que eu não comecei, que começaram comigo. Porque quando eu tava nesse escritório, uma amigona minha que trabalhou durante esse período nesse escritório comigo, um dia ela era brasileira, a gente ficava às vezes muito sozinha, eu e ela no escritório, então a gente falava bastante. E aí um dia ela falou assim: olha, amiga, tem alguém procurando uma arquiteta para fazer a parte de interiores. A gente tem uma comunidade no Facebook, e ela falou assim: olha, te indiquei. Aí eu falei assim: não, como assim você me indicou? Tipo assim, não, que história é essa? Não, você trabalha maravilhoso, você é maravilhosa, eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho excelente. Eu te indiquei. E aí acabei conversando com a pessoa que tinha pedido a indicação. Acabei pegando o projeto, fiz, e aí foi uma coisa assim um pouco louca, porque depois de 2 dias, acabou que eu comentei com uma pessoa, aí falou assim: nossa, peraí, eu tô abrindo uma padaria aqui. E aí eu acabei pegando o projeto da padaria pra fazer, e aí foi se desenrolando. Então eu falo que eu não comecei lá com o meu escritório, que começaram comigo, porque foi indo assim. E aí a gente foi indo assim, não teve assim eu não pensei: vou abrir um escritório de interiores aqui. A gente foi começando e foi indo e foi desenvolvendo e foi fluindo e vindo um cliente, outro e outro e outro, e a gente já tá aí há quase 7 anos. Conta pra mim, como que é? É igual no Brasil? Olha, é um pouco diferente porque
É muito diferente, mas eu acho que o principal que é mais diferente, assim, pra começar, é que hoje quando você fala, vou contratar um arquiteto, principalmente aqui na região de São Paulo, né? É normalmente mais assim, lógico que tem o nicho das casas que você constrói do zero, mas assim, o maior mercado, pelo menos eu que tô há bastante tempo fora, que eu vejo, é apartamento. Então, a arquitetura e interiores acaba se entrelaçando muito, né? Quando você fala assim, eu tenho um apartamento e vou contratar um arquiteto, você não vai fazer uma grande reforma. Você pode até tirar uma parede aqui, uma parede lá, mas você não vai construir o prédio inteiro do zero, Sim, né? toda razão. Então, você acaba se envolvendo muito com interiores ali. É uma coisa muito entrelaçada. Na Irlanda, eu percebo que não. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no escritório de arquitetura, a gente não fazia interiores. Entendeu? Não era uma coisa, tipo assim, é mais difícil. Tem os escritórios, mas eu acho que é bem mais separado do que aqui. Essa eu acho que é a principal, assim, pra mim, logo de bate-pronto, sabe? Aí as outras, lógico, é sistema construtivo. Sistema construtivo é totalmente diferente. E o que é mais usado lá? Olha, na Irlanda é porque, assim, dentro é uma coisa, as paredes internas é uma coisa, e as paredes externas é outra coisa, totalmente diferente. Então, enquanto aqui no Brasil a gente tem muito o tijolo, primeiro que é o tijolo, né, pra quem conhece, é o baiano, né, dos furinhos. Isso. Lá não, lá é mais aqueles inteiriços mesmo, que a gente usa. Então, normalmente a parede externa é assim, uma camada de tijolo. Aí começa, que é uma coisa mais diferente que a gente não tem aqui. A gente tem um espaço de ar vazio. Então, é uma parede de tijolo maciço, né? Esse espaço vazio. Aí a gente vem com toda a parte de insulation, que agora, meu Deus do céu, como que é? De isolamento, né? De isolamento térmico. E aí a gente tem todas umas camadas, assim, de como se fosse, tipo, umas membranas mesmo, também pra água e tudo mais. Porque imagina, lá chove muito, né? Quase 100% do tempo, vamos dizer assim. Se não 100%, tipo 95%. Então, se a água bate no tijolo e acaba infiltrando, ela entra por esse espaço vazio, aí não entra pra dentro da casa porque tem essas membranas, desce e aí tem todo o escoamento. Então, assim, tem essa parte. E aí, para dentro, a gente usa o drywall. E aí, dentro do drywall, lá a gente não usa steel frame, é wood frame, então é todo de madeira a parte de dentro. Uma coisa que os meus clientes falam assim, eu queria fazer rebaixo de gesso. Não existe lá rebaixo de gesso quase, porque o teto já é gesso. A gente não tem laje de concreto lá, a não ser que você esteja num apartamento. Mas a grande maioria lá, pelo menos dos meus clientes, é casa. Então a gente já tá com gesso no teto. Olha que interessante, né? Tem um preparo por causa do clima. Do clima. Aqui A gente casa não tem que ter toda uma preparação, porque, imagina, eu tava lá agora recente, tava sensação de -5. Sim. Se você não tem um preparo dentro da casa, você não consegue, né? Então, assim, sei lá, outras coisas que eu acho interessante, assim, da parte da construção. O solo solta alguns gases, então a gente tem, além dessas membranas nessa parte de dentro dessa parede externa, a gente também tem todo na parte de baixo e sempre tem que ter um escape porque é para esses gases não irem para dentro da casa, não ter risco de explosão, não ter, sabe, tipo assim, várias coisas. Então, tipo, eu acho muito interessante. Outra coisa interessante dessa parte deles, casas até 2 andares, nem tanto, mas a partir de 3 andares eles meio que tratam a escada da casa, essa caixa de circulação vertical, quase como se fosse uma escada de incêndio. Então, todas as portas precisam ter o safe close, então elas têm que fechar sozinhas para se manter fechadas. Para se acontecer alguma coisa dentro de algum ambiente, você ter uma saída livre ali da sua casa e todo mundo tá mais seguro. Então, assim, são coisas bem diferentes que a gente não pensa no Brasil. Pensando também, por exemplo, no que eu tenho mais sentido diferença agora que eu tô algum tempo pra cá, e um tempo lá, um tempo aqui. É as janelas. As janelas lá sempre são muito maiores.
Você tem umas peles de vidro maior, assim, sabe? Então, entra muito mais luz dentro da casa. Já aqui, às vezes eu fico assim, até no desespero, assim, sabe? Porque é umas janelas muito pequenas e normalmente tem a veneziana. Então, se tem a veneziana, que é aquela de correr, já cortou pela metade a entrada de luz dentro do ambiente. Então, assim, depois de 10 anos lá, é meio sufocante às vezes, sabe? Ficar dentro dos ambientes aqui quando as janelas são muito pequenas. Porque lá as janelas normalmente são maiores. Essa é uma diferença que eu sinto muito. Você sabe que o meu gatilho pra trazer hoje, é a primeira, né? Minha primeira vez, ai, gente, que emoção. Além de amiga, profissional maravilhosa, eu tenho muito orgulho dos meus amigos e das histórias de cada um. São esses gatilhos que você está trazendo pra gente. É bem Porque diferente. aqui no Brasil, eu até comecei e deixei você falar. Sim, tem as boas práticas, tem a parte técnica, tem as preocupações com os gases. Isso eu vejo as grandes construtoras, né, elas têm uma base de estudo bem grande. Mas é diferente lá, a gente está falando de uma escala pequena, a gente está falando de um residencial, a gente não está falando de um prédio. Não. E assim, ó, outras diferenças que o pessoal, quando chega lá e às vezes vai fazer projeto, fala assim: ai, nossa, tira isso porque é horroroso, porque a gente não tá acostumado. É o radiador, que é o aquecedor da casa. Sim. Tem alguns tipos de aquecimento. Tem o de baixo do piso, né? Que aí o piso fica aquecido. Mas o mais tradicional, o mais comum, são os radiadores nas paredes. Em todo ambiente tem, inclusive dentro dos banheiros. E é uma coisa que, tipo, o pessoal fica assim, ai, nossa, mas é feio. E pra quem tá ali, né, que já cresceu com aquilo, é uma coisa comum. É uma coisa que existe na casa. E a gente, quando vai pra lá, às vezes fica assim, ai, nossa, tira isso, porque é muito feio. Vamos esconder, sabe? Uma coisa muito interessante, que eu acho que é bem interessante, na verdade, que também acaba sendo um choque quando o pessoal chega lá. Ai, quero mudar uma coisa aqui na minha casa. Parte interna não tanto. Mas se você quiser estender tua casa a partir de tantos metros, você precisa pedir permissão para a prefeitura. O que você vai falar para mim assim? Ah, Renata, é normal? Aqui também. Se você vai mudar a sua fachada, você também precisa pedir permissão na prefeitura. Esse eu não tenho certeza, porque, como eu falei, eu tô atuando mais tempo lá já agora do que aqui. Mas eu acho que a parte engraçada disso, assim, engraçada, né? É que você precisa colocar um anúncio no jornal físico. Você tem que colocar um anúncio na frente da tua casa, na altura dos olhos. E se qualquer pessoa for na prefeitura e falar assim, olha, eu não concordo, eu não acho que tá certo, a probabilidade de você não poder fazer é, tipo, muito, Gigante. muito grande. Não acredito. Então, assim, a opinião do vizinho conta, vale. entendeu? A opinião do vizinho conta. Às vezes a gente brinca que, tipo, se o vizinho tiver com inveja de você e não quiser que você faça a tua extensão, tu não vai fazer. Olha, eu vou trazer pro Brasil isso, tá? Porque tem... Não faz. Não Cara, faz. tem algumas fachadas que não dá. Fachada lá, eles são muito tradicionais, né? É dolorido no coração, é muito feio. Você olha, você fala, como que um profissional fez isso? Ele colocou no automático e saiu. Isso pra mim é uma coisa estranha também aqui, sabia? Porque lá as fachadas, elas acabam quase sendo meio que padronizadas, assim. Então, lógico, não é que todos os bairros são iguais, mas assim, dependendo dos bairros, você entra, por exemplo, lançou agora um condomínio novo. E assim, Lê-se condomínio, conjunto de casas, tá? Não é que, tipo, é fechado, com portaria, que você vai ter que falar quem você vai visitar. Não é isso, tá? Mas assim, lançou agora um conjunto de casas. Provavelmente a casa daquele condomínio as fachadas são todas iguais. Ou então tem uma variação ou outra de acordo com a tipologia da casa. Mas assim, a maioria sempre com um tijolinho, com uma cor, mas assim, tudo muito igual. Então, quando você anda na rua, no começo eu achava estranho isso lá, porque eu falava assim, ai, que absurdo, eu quero fazer minha casa diferente, quero pintar minha casa de preto, eu não posso. Mas olhando do ponto de vista, fica uma coisa muito mais organizada. Hoje, o meu olho tá mais acostumado a isso, a uma coisa mais padronizada por fora. Então, você anda e você sente uma harmonia maior ali.
do que aqui, que cada casa é uma casa diferente. Tem gente que tá com a casa verde, tem gente que tá com a casa preta, tem gente que tá com a casa amarela. E aí, pra mim, isso já gera uma poluição visual no meu olhar hoje. Porque o meu olhar tá hoje muito mais ligado às coisas de lá. Você já tá há tanto tempo. Foram 10 anos, né? Foram 10 anos lá. É muito tempo. E me fala, hoje, como que você tá atendendo os seus clientes, morando aqui no Brasil? Eu tô aqui e tô lá, né? Então, eu vim, na verdade, pra fazer um tratamento de saúde, aí acabou estendendo, então eu tô ficando, mas tô lá, tô aqui. Mas assim, eu acho que com a pandemia, a gente começou a trabalhar muito remoto. Porque não tinha opção, era a opção que tinha. E na pandemia eu trabalhei muito, muito mesmo. Foi onde eu acho que o escritório, na verdade, deu o boom. Eu tava nesse escritório da Irlanda, eu já tava fazendo horário duplo aí há algum tempo. E vou dizer assim, um pouco mais de um ano. Eu trabalhava em um escritório e tinha o meu escritório. Então eu tava ficando assim, louca. Minha saúde tava indo pro saco mesmo. Chegou ao ponto de eu dormir 2 horas por noite, assim. Então eu brinco que eu trabalhava indo pro trabalho, aí eu trabalhava. Aí na hora do almoço eu trabalhava. Aí eu trabalhava. Aí eu trabalhava indo pra casa. E quando eu chegava em casa eu trabalhava. Mas e funcionários, e aí? Não, nessa época não. Nessa época tava só eu, porque começou como um extra. Eu não pensava em largar o meu emprego ali do escritório da Irlanda, né? O escritório, por exemplo, do senhorzinho, vai, e tudo mais, pra ficar com o meu escritório. Porque é o que eu falei, eu nunca pensei em ter o meu escritório. Então, sempre foi uma coisa assim, vamos ir fazendo. E foi indo, assim, e foi tomando uma proporção doida. Quando foi na época da pandemia, a empresa que eu tava, depois de alguns meses, fez um corte. E os projetos que eu estava eram todos com investimento dos Estados Unidos. Quando veio a pandemia, tirou todos os investimentos. Então, eu fui realocada para uns outros projetos, mas que era quase que, tipo, eles tentando segurar você ali, sabe? Tentando dar um jeito e não mandar o pessoal embora. Mas aí, depois de uns 4 meses, não tinha mais como. E aí, eles mandaram, acho que foi 10 ou 15% da empresa embora. E aí, eu tava sem projeto e eu acabei indo também, porque não fazia 1 ano que eu tava na empresa. Então, eu acabei indo. E aí, imagina aquele desespero, né? Tipo, pandemia, como que eu vou procurar emprego? Quem que vai estar contratando agora? O pessoal tá cortando, quem que vai estar contratando? E aí, na época, eu tava casada e meu marido olhou pra mim e falou assim, não, vamos lá. Você tá com o escritório, tá rodando, você tem cliente, tipo, não tem porquê. Bora lá, vamos fazer dar certo. Se não der certo, você não ia ter que procurar emprego. Você não procura agora, você procura depois, tá tudo certo. E aí foi. E aí eu continuei praticamente dormindo 2 horas por noite, porque precisava fazer rodar a coisa, né? E aí foi quando eu abracei, eu falei, não, ok, nunca foi assim, nossa, meu sonho ter um escritório meu, porque, eu não sei, eu acho que insegurança, e imagina, eu tava em outro país, então a insegurança triplica, não vou nem falar que dobra. E aí a gente foi indo, e foi pegando um projeto e outro, todo mundo às vezes me pergunta muito, mas como que você divulga? Sendo muito honesta, acho que eu não lembro nenhuma vez que eu divulguei o trabalho. Mas você tem as suas redes sociais. Sendo muito honesta. Tem a rede social, mas que eu também não posto muito. Principalmente porque, às vezes, quando eu começava a postar, começava a vir muita demanda. E a gente não tinha condição de atender toda aquela demanda. A lista de espera começou a ficar muito grande. E aí, assim, ficou naquela situação. Ou você divulga, ou você faz a parte comercial da coisa, ou você faz projeto. E eu acho que eu demorei pra entender que eu não ia ficar ali só na parte de projeto, entendeu? E aí eu demorei um pouquinho mais pra entrar mais nessa parte comercial, porque não é o que eu imaginei pra minha vida, trabalhar, tipo, na parte comercial. Sim. Eu gosto de projetar, né? É o que brilha meu olho. Mas também o que brilha meu olho é entregar um projeto pra pessoa de, tipo, fazer aquilo se materializar primeiro no 3D, lógico, pra ela ver. E aí, quando ela vê, a gente apresenta muito na parte de VR, na parte de 360. Então, puta, é muito legal, sabe? Porque quando a pessoa tá lá e ela coloca o VR, ela se vê lá dentro. A maioria das reações é, tipo, quando ela tira, ela fala assim, nossa, pelo amor de Deus, deixa eu voltar aqui pra dentro, deixa eu ficar aqui dentro, sabe? Então, é uma sensação gostosa, assim. Agora, como eu tô aqui,
e teve essa questão da pandemia, a gente já fazia quase tudo online, porque aí já começou a não valer muito a pena você tudo ir na casa do cliente. Porque pra que que você tudo vai na casa do cliente? Eu vou apresentar um 2D, eu vou até lá? Não tem porquê. Porque na pandemia a gente aprendeu que no Zoom a gente resolve. Sim, além do custo, do tempo. Então, Acho que o custo tempo é o mais diminui. caro, né, Porque em relação o custo acaba diminuindo. Você consegue, processo você todo. consegue entregar um pouco mais, entendeu? Porque você. Ou não aumentar, por exemplo, não fazer um reajuste de valor e tudo mais, porque você não tá tendo esse deslocamento. Você não tá tendo esse custo. Então, hoje, tem algumas coisas que eu implementei, mesmo quando eu ainda estava ficando mais tempo lá do que aqui. E que, por exemplo, beleza, a primeira apresentação, eu vou te fazer um Zoom, a gente vai conversar, igual a gente tá conversando aqui, ok. Te entreguei o PDF, você vai me pedir revisão? A revisão, eu te entrego um vídeo. E é engraçado porque eu fui, de novo, muito resistente a fazer isso, porque pra mim eu tinha que estar ali. Os clientes amaram. Os clientes amaram. Porque ela falava assim, nossa, Rê, a gente consegue assistir quantas vezes a gente quiser. Porque se eu tiver dúvida, eu consigo voltar e ver o que você falou, a explicação que você deu. Então, a gente não precisa conciliar a agenda. Eu posso ver no meu trabalho, meu marido pode ver no dele, a gente chega em casa à noite, a gente conversa. Então, a gente acabou implementando coisas, ainda quando eu tava mais tempo lá, e que, tipo, não tem por que não funcionar à distância. Não tem. E assim, conheço várias pessoas que trabalham à distância para outros países. A gente já fez projeto na Holanda, a gente já fez em Portugal, a gente já fez nos Estados Unidos, além da Irlanda, né? E do Brasil. Então, assim, não tem porquê. Dá certo. Se é um projeto maior, a gente precisa, lógico, que alguém mais especializado vá medir. Eu pelo menos, sinto que é melhor pra gente ter certeza daquilo que a gente tá vendo, né? Que a gente tá confiando mais nas medidas. Mas, por exemplo, quando a gente faz um room by room, que é só um cômodo, ou quando a gente faz uma consultoria, eu oriento o próprio cliente. Ó, eu preciso dessa medida, dessa medida, dessa medida. Tá com dúvida? Me liga, a gente faz videochamada, eu te explico. Ó, pega uma... Ai, tem treino a laser? Top! Assim, falo isso porque lá não é uma coisa tão cara igual aqui no Brasil, né? E lógico que você não vai comprar da Bosch, se você só vai medir a tua casa, né? Eu tenho duas da Bosch. Não, mas ok, mas a gente faz sentido ter, Sim. né? O cliente que tá ali, lógico que é uma situação diferente, né? Tem clientes meus lá que mesmo não precisando de uma treina Bosch, tem porque quer, porque gosta, porque vai, às vezes, fazer uma outra coisa ali na casa, e que é uma coisa assim. E lógico que o custo lá é diferente, né? Então, uma pessoa que não vai trabalhar com isso, se quiser investir um pouquinho mais porque quer, consegue, né? Não é um custo muito grande. Agora, tira uma dúvida para mim em relação a projeto executivo, que é uma situação que eu passei algumas semanas aí de conhecimento. Não vou trazer agora para o pessoal, mas conto para vocês mais para frente. Qual é o seu olhar perante o executivo sem medição? Tem profissionais... Existe isso? Cara. Existe, cara. Pelo amor de Deus, gente, não. Existe. Eu costumo falar que eu nem começo o projeto se eu não tiver as medidas. Obrigada. Eu não. Sabe por quê? Porque é frustrante pra todo mundo. É frustrante pra todo mundo. E às vezes o cliente fala assim, ai, poxa, mas eu falei assim, não. A gente dá um jeito, eu te ajudo de outras formas, a gente adianta de outra forma. Mas projeto, eu só começo com as medidas. Obrigada. Porque, gente, vamos lá. Começou sem medida. Medida da onde? Tipo assim, eu sinceramente eu não sei nem como que a pessoa começa, Tá bom, entendeu? eu vou abrir a história aqui, tá? Eu comecei e eu vou terminar. Eu tenho o escritório Sabri Fidelis e no início do ano eu fiz um orçamento para o cliente. O cliente acabou fechando com outro escritório. Ok. Ok, maravilhoso. E me chegou esse cliente agora para fazer gerenciamento de projeto, né? Acompanhar a obra, enfim. Eu peguei o projeto, elogiei, falei, nossa, o 3D tá bem bonito, as penas. Você me conhece, eu sou detalhista.
Não, mas aí só que, um adendo, né? Não, calma mas aí começa deixa eu terminar. Pra quem não sabe, só pra quem não sabe, é que 3D não é projeto. Pois é, calma aí. Começa daí, né? Vamos começar daí. Então, aí o 3D pode estar lindo, mas 3D não é projeto. O que aconteceu? Eu peguei a planta da construtora, o projeto 2D, né, que não é o 3D. Olhei e falei, olha, tá com um conflito. Era o executivo. Posso ir até o local, dar uma conferida. Enfim, não foi feito o levantamento, foi usado o manual do proprietário para fazer o executivo e foi vendido. Eu falei, posso dar uma olhada, né, no material que você contratou? Não está especificando que tem o levantamento. A cliente falou com o pessoal. Mas então o manual do cliente está errado? Não, o manual que o cliente comprou o apartamento. Eles se embasaram em cima daquele material para fazer o projeto executivo. Só que você pega o executivo, nem o ralo está no lugar certo. Como que você vai executar? Não, mas então não foi... Disseram que foi baseado, mas não foi, né? Pois é, só que assim... Como é que no manual tá certo e no projeto vamos lá, tá errado? Mas a gente tem que se ajudar como profissional, né? E eu falei para o cliente, olha, conversa com o escritório, eles precisam ir lá, conferir as medidas, colocar os pontos nos lugares, né? Que é as boas práticas. O profissional falou que iria se cobrasse um aditivo, que não estava previsto no contrato. E que é assim que eles trabalham. Eles atendem outros estados do Brasil e funciona muito bem. Aí eu fiquei perplexa. Falei, moderno isso. Cadê aí, nossas boas práticas? Renata, é o que eu sempre falo para os clientes. Quando eles começam, eu falo, olha, eu sei que tem pessoas que trabalham de outra forma. Eu trabalho assim. Entendeu? Eu não vejo como... Porque eu falo é frustrante, porque... Imagina que você fala que vai caber um armário... Não tô nem falando de coisas assim que vão dar uma bucha muito grande em obra, tá? Tipo assim, eu tô falando na percepção do cliente final mesmo. É complicado. Você já imaginou se eu falo pra você que nessa parede vai caber um armário de 2,5 metros? Falou assim, Sabri, você nem sabe o que eu consegui fazer no teu projeto. Você vai ter 2,5 metros de guarda-roupa. Aí você fica, nossa, era tudo que eu queria. Porque eu queria espaço, porque eu queria lugar pra guardar minhas roupas e tal. E aí chega na hora e a parede não tem nem 2. Pois é. Ou então a parede tem 2, ou a parede tem 2,20. Aí eu falo assim, então, sabe o que acontece? Em vez de eu ter um módulo de 1 metro e um de 50 centímetros, a gente não vai mais poder fazer assim, tá? Aí você vai ficar assim, mas como assim? Eu falei, então. Só que assim, é complicado, porque a pessoa tá... principalmente quando é casa. As pessoas, é o sonho delas. Sabe? Tem arquiteto, e eu respeito, que não gosta de dizer que a gente trabalha com sonhos. Eu acredito que, no fim das contas, a gente trabalha. Porque, seja com o comercial, puxa, é o projeto, às vezes, da vida do cara, sabe? Ah, com certeza, né? Aí o outro é o projeto da vida dele, comprar um cara. apartamento hoje é fácil? Não é, uma casa, juros não é. Tá altíssimo. Pois é. Pô. Então, assim, eu acabo falando que a gente trabalha assim, sim, né? E com quando a gente não tem ali o tamanho real, as dimensões reais, pra gente colocar um negócio, vender uma coisa e na hora da execução não acontecer e ser frustrante pra todo mundo, é muito fácil. Então, sabe o que me machuca? Porque a nossa classe, ela não é unida. Infelizmente... É difícil. Ela não é unida. Eu falo porque eu gosto de unir. Eu vejo um arquiteto, vem cá, tô num evento, reúno todo mundo, eu saio para almoçar com todo mundo e eu gosto de ouvir as percepções de cada um, as experiências, até mesmo para chamar, para trabalhar. Com você mesmo foi assim, não é? A gente trabalha juntas. Sim. Então, como que fica a visão de um cliente que contrata um escritório que não faz um projeto fidedigno às medidas reais? E sabe o que pesou nesse cliente? Vai se frustrar. Então, vai se frustrar e vai queimar a nossa classe. Ela vai pensar 2 vezes antes de contratar um arquiteto de novo. Então. Ou se ela tiver, mas aí é complicado. Talvez eu esteja falando uma palavra errada, mas eu digo assim, uma inteligência emocional para entender que aquele escritório não deu certo.
ela vai ter pelo menos a inteligência emocional de levar o aprendizado, de tipo... Tem que ter muita maturidade. Estudar mais. Talvez Tem essa que ter é a muita palavra. maturidade. É uma maturidade pra você entender que, ok, aquele escritório não foi bom, mas não é porque aquele escritório não foi bom ou deu isso de errado que todos vão ser assim. E outra coisa é você, tipo, então, ok, lição aprendida. Se o cara falar que não vai lá tirar medida, não vai fazer mais meu projeto, sabe o que entendeu? doeu no meu coração? O cara da pedra falou assim, eu segui o projeto executivo. Ai, que dor. Ai, que dor no peito. Então, assim, o cliente tá tendo que então, mudar aí... todos os pontos do apartamento para atender um projeto sem levantamento. Quem tá errado? Agora mas o cliente aí tem que a pagar... marmoraria também não foi lá. Não, a marmoraria foi seguir o projeto. Então, assim, todos os pontos de esgoto, de gás, de elétrica, vão ter que mudar. Mas quando eles foram até lá, eles não fizeram o levantamento deles? Ah, sim, só que eles foram com o executivo de arquitetura, dos escritórios de interiores. Uma coisa também que eu defendo é isso. Tipo assim, olha, confie no... Eu falo pros clientes, eu falo assim, olha, a gente tá fazendo o projeto, pra minimizar tudo Custo, de problema, custo, tudo. Mas assim, eu falo de problema mesmo, porque o problema é o que dá o custo, né? Então a gente faz um projeto executivo bem feito pra gente minimizar os problemas. Exatamente. Foi um dos gatilhos foi um dos gatilhos que eu falei, não, eu vou começar a trazer essas experiências para um canal. Vou compartilhar essas situações. Que eu acho que não deve ser uma vez só que deve acontecer. Não acontece sempre, mas assim, porém, eu sempre oriento tanto quem vai trabalhar comigo de parceiro, quanto o cliente, de que assim, olha só, aqui na arquitetura, a gente tem um limite de diferença que a gente aceita. 2 centímetros numa parede. Às vezes, num levantamento, pode dar de diferença. Sim. Porque as casas lá são tortas. Sério? Eu achei que isso acontecia aqui no Brasil. Não, o esquadro ficou, não sei, jogado no lixo. Não é torto, entendeu? Então, assim, pode dar discrepância. Só que eu sempre falo, pra arquitetura, pra gente fazer aqui a parte de interiores, 2, 3 centímetros, beleza. Pra você fazer uma marcenaria não dá? Não vai entrar. Então eu falo, tá aqui o projeto, mas o profissional tem que ir lá e fazer o levantamento dele. Sim, tem as Você já viu aquelas fotos que você coloca uma trena do lado da outra e às vezes dá uma diferencinha assim, pouquinha? Sim, mas cada profissional, tanto a marcenaria quanto a pedra... Você é responsável pelo seu serviço. Sim. Então, beleza, tem um projeto. O arquiteto é responsável, mas... Eu acho que se todo mundo também pegasse um pouquinho mais da responsabilidade, não jogasse só no colo do outro, do arquiteto, entendeu? Né? Nesse caso eu acho que, tipo assim, olha, lá funciona muito bem dessa forma pra mim, por exemplo. Lá funciona muito bem, eu nunca tive esse problema. Lá não tem um empreiteiro, né? Porque, pelo que eu saiba, o pedreiro faz só o serviço dele, o eletricista. Não, tem equipe única. Tem algumas equipes únicas. Não, é uma equipe que faz tudo, vai, é um empreiteiro. E assim, o que eu falo pro cliente, vai pagar, que é a mesma coisa daqui do Brasil. Isso não muda, tá? Equipe única, menos dor de cabeça, mais custo. É isso. Eu defendo. Eu prefiro. Equipe separada, pode pagar menos. Mas você vai ter que fazer todo um gerenciamento de obra que você não tá preparado pra isso. Mas quem que está? Olha, tem profissional que fica dolorido, pelo menos aqui no Brasil. Eu tenho feito bastante gerenciamento, tá? Inclusive, eu nem tenho postado nas redes sociais porque eu ando sem tempo. A questão é que o cara que tá colocando a infra do gás vai ver o eletricista, eu não vou trabalhar se ele estiver trabalhando aqui. Isso acontece. Tem uma coisa de ego. Porque você não fechou com essa equipe única que você falou. Eu gostei da equipe única. Equipe única. Eu aprendi isso num curso de gerenciamento de obra. Eu não trabalho com gerenciamento de obra. Já trabalhei, tenho curso. Mas, assim, não é um negócio que eu gosto. Não é um negócio que me encanta. E eu acho que a gente se torna melhor profissional quando a gente faz uma coisa com amor. Se dedica, né? Um tema só. Então, assim, eu falo assim, cara, tem tanto profissional, sabe? Então... Por que
eu quero abraçar o planeta e fazer todas as áreas. Não tem necessidade. Ah, você tem toda Esse é a o meu razão. ver. Esse é o meu ver. Tem toda a razão. E assim, de novo, não sei exatamente como tá o mercado aqui do Brasil, mas eu sei que aqui você tem que ter o responsável técnico e tudo mais, e blá blá blá. Lá, pra fazer uma reforma pequena, não é igual aqui, igual, por exemplo, tá sendo nos apartamentos aqui, que às vezes pra você. Eu acho que pintura não precisa, né? Não, Do pintura responsável não precisa. técnico. Mas às vezes pra algum serviço menor, sei lá, trocar azulejo, esse tipo de coisa, Tudo que vai ser substituído, revestimento, área molhada, Precisa. se impermeabilizar. pronto. Lá, se você vai fazer isso na tua casa, você não precisa contratar um arquiteto, né? A gente recomenda Mas você sabe o fortemente. que foi o gatilho para isso acontecer, né? O pessoal começou a estourar pilar. Então, é Não complicado. dá. Tem É que- complicado. Tem que ter uma... E lá também tem isso, tá? Eu Vistoria em passei isso cima. esses dias com um cliente. O cliente falou assim: não, eu quero abrir essa parede, porque é drywall. Eu falei assim, e daí? Aqui não é o Brasil. Não é porque é drywall que não é estrutural. Dentro de casa. Pode ser que seja. Aí você chama o engenheiro. Aí você chama o engenheiro. Eu não coloco a mão. Se eu, por exemplo, vou trocar a porta daqui pra lá. Ok. Sabe? Mas assim, quero tirar todas essas paredes aqui e fazer um open plan. Primeiro que não recomendo também. E aí você vai falar assim, nossa, Renata, mas né? Então, você lembra que a gente conversou lá no começo que a casa é preparada? Porque é muito frio? Quanto de dinheiro você gasta e de tempo pra esquentar um ambiente desse tamanho que a gente tá? É uma coisa. Imagina se a gente tivesse 3 vezes o tamanho disso. Primeiro que Nossa, demora muito mais. Pra manter o calor é muito mais difícil. Então, assim, eu entendo as pessoas. Porque eu falo que hoje o meu trabalho é tentar fazer com que ele realize o sonho da casa dele lá. Só que você sonha com o quê? Com aquilo que você vivenciou normalmente. Normalmente, né? E aí o que acontece? O que ele vivenciou? Vivenciou o Brasil. Aqui é diferente. Que é diferente. Entendeu? Aí ele não quer o radiador na parede, aí ele quer o open plan. Peraí, mas aí Aí, você tem entendeu? vários profissionais, não é só o estrutural. Tem o cara que vai fazer a infra, tem o É eletricista, que normalmente tem... a infra lá, eu, por exemplo, eu não mexo muito na infra. É difícil. Mas você chama uma empresa, Aí eles a emitem empresa- um laudo, um projeto, tudo isso. Calma. Sou Calma. Caxias, tá? Não repara, não. Não é bem assim. Por exemplo, se a gente fosse fazer a reforma de um banheiro em uma casa, eu posso fazer o projeto, falo, olha, eu quero que o vaso sanitário vai ficar aqui, o chuveiro vai ficar aqui, quero nessa altura, tal, não sei o quê. Os pedreiros vão lá e eles fazem. Mas e a responsabilidade? Nesse caso lá, eles não pedem. Não? Olha, não que eu saiba, eu trabalhei lá há muito tempo. Mas assim, até porque tem gente que nem contrata nem o projeto. Isso é uma prática que acontece aqui, no residencial. E aí, Vai num chama lá- sobrado. Num sobrado... É porque lá, É uma porque obra eu acho que aqui tá interna. mais organizado por conta de ser muito prédio. Uhum. Se organizou muito mais isso, né? Lá é muito mais casa. Só que você comentou Hoje. que... Pelo menos a minha demanda, são pelo menos a minha casas demanda. que estão num complexo fechado, como que se fala? Tipo um condomínio, a gente chama falar que é um condomínio. Isso. Obrigada. Eu não estava lembrando a palavra. E por estar num condomínio, eles têm que seguir boas práticas, não? Então, mas é porque você tá lendo condomínio como condomínio aqui do Brasil. Sim. Então, você lembra que eu falei? Não pense que é um condomínio igual aqui do Brasil. Por exemplo, eu comprei uma casa na Irlanda, tá bom? O meu condomínio, ele não é gerenciado por um condomínio. Eu não pago condomínio. Você não tem É a prefeitura. síndico, Não, zelador, não. tal. É uma confusão. Ó. Assim, a gente se organiza muito pelos grupos do WhatsApp. Entendeu? Então, tipo assim, todo mundo que a gente chama de state, né? Então, todo mundo... É como se fosse um bairro. É que assim, ó, o condomínio lá, por exemplo, esse condomínio, por exemplo, que eu comprei a casa, é como se fosse um bairro novo, tá? Esse bairro vai chamar Station Walk. E aí, esse condomínio foi fechado de uma forma de que
não vai ter um condomínio, não vai ter uma empresa cuidando. É a prefeitura. Então, lá tem bairro, condomínio, que é uma empresa que cuida e vai fazer a manutenção das áreas verdes, etc. E tem bairro, condomínio, que vai ser uma empresa que vai cuidar. Só que a construtora entrega algumas coisas. Por exemplo, então, aqui vai ser uma área verde. Vai ter parquinho? Não vai ter parquinho? Uma coisa que eu acho muito, muito legal de lá. Quando você vai lá pra prefeitura e vai falar, olha, eu vou fazer um novo condomínio aqui, tá? Vão ser tantas mil casas aqui. Uma parte tem que ser para baixa renda. E sempre tem que ter alguma coisa. Então, por exemplo, olha, é como se fosse por um plano diretor, vamos dizer assim, sabe? Então, assim, olha, nesse condomínio vai ter uma vendinha. No condomínio do lado não vai precisar ter a vendinha porque nesse tem. Mas então vai ter uma creche. Então, assim, Então, assim, você não precisa ir longe, entendeu? Essas coisas assim, a creche, o mercadinho. Tem subcentros, exatamente. São projetados, a gente já tá entrando no urbanismo, né? É quase isso, mas assim, é que, pra você entender, e aí é um bairro, entendeu? Esse condomínio. Uhum. Olha, eu acho que em 10 anos de Irlanda, eu entrei em um condomínio que tinha catraca pra entrar, que você precisava falar qual era a casa que você ia ir. Nossa, aqui então, gente, tudo fechado. Lá você não tem... De novo, aí entra um pouco naquelas coisas de diferença. Lá, às vezes não tem muro nesses condomínios. Sabe que eu gosto disso? Lá é uma cerca, o meu é uma cerca. Eu gosto disso, porque eu acho que o muro, ele instiga o cara a entrar. Ele vai ficar curioso. E quanto mais alto o muro, ele fala, vou querer ver o que tem atrás desse muro. Eu acho até que é uma outra questão. Eu acho que pra você andar na rua, fica aquela coisa que parece que você não tem, sabe? É só uns paredões. Então é muito triste, sabe? Não é só triste, eu me sinto, eu tenho medo, eu não me sinto segura. É que a gente tá falando de duas realidades completamente falando, diferentes, né? Do Brasil. Completamente diferentes. Não fui visitar a sua casa ainda, pretendo. É meio diferente, mas assim, lá eu ando na rua, tipo, mas é meia-noite, mas eu tô andando na rua, entendeu? E assim, não ter esses muros e tudo mais é gostoso porque você tem um ambiente aberto, né? Eu me sinto mais segura. Não tem, por exemplo... Porque você consegue olhar o horizonte, você tá vendo quem tá vindo. Faz sentido. Mas, por exemplo, a maioria das casas lá não tem portão. Aqui tá cada vez mais alto. Não tem portão. E os condomínios, então? De novo, novamente, a casa que eu tinha lá, o carro tem a garagem, mas é tipo aberto, não tem um portão, entendeu? Você entra, para o carro e tá a porta da casa. É isso. Você tá ali, entendeu? Eu falo que, tipo, é uma coisa que eu talvez eu senti falta, sabe? Porque pra você pegar, tipo, um iFood, uma encomenda, qualquer coisa é muito simples. Coisas assim, ok, né? Nem de arquitetura, mas coisas de vivência mesmo de lá, né? Tipo, às vezes a pessoa pega e deixa uma encomenda na porta da tua casa. Eu ia comentar isso, que eu vejo vários vídeos que a galera nos Estados Unidos, às vezes tem até uma área pra guardar com na Irlanda, lá, normalmente, ou eles deixam um papelzinho verde, que você vai lá no correio e fala, tentou entregar, não conseguiu. Ou às vezes eles deixam com algum vizinho. Mas por quê? Porque eu não sei, lá a gente conhece mais os vizinhos, pelo menos na minha vivência. É uma coisa muito louca, Eu tenho um cachorrinho. Então, às vezes, a gente tava fora de casa e aí a gente falava assim, ô fulano, tem como, sei lá, abrir um pouquinho pro Snow ir lá no jardim e tal, não sei o quê, que ele tá muito sozinho e tal. E tipo, meus vizinhos têm... A gente tinha a fechadura com digital e com senha. A gente, tipo, tá aí a senha, entra lá rapidão, sabe? Então... É uma vivência muito diferença. Até porque, quando a gente tá fora, eu acredito que a gente acaba tendo um vínculo de amizade um pouco diferente com os amigos que estão próximos, porque a gente vira quase como se fosse uma família. Sim. Porque, por exemplo, aproveitando a época, quando você vai passar o Natal, você vai passar o Natal na casa de quem? Você não tem a família pra passar? Casa de amigos, né?
é Se sempre reúne. aquilo ali, entendeu? Então, assim, a gente vai passar com os amigos. Ah, esse ano vai ser na minha casa. Ano que vem vai ser na sua. O que que eu levo? Sabe? Ah, isso E então, une um grupo, né? une um grupo. A gente acaba virando quase que uma família ali, entendeu? Então, esse sentimento de confiança, por exemplo, você tem algum vizinho hoje teu que tu fala, entra lá na minha casa e cuida do Salem pra mim, por favor? Olha, eu tenho. Mas essa vizinha acabou de se mudar, a Veri. Então, mas você Veri, tem volta. Mas você tem entendeu? Lá a gente acaba que a gente tem, tipo, a gente cria comunidade. Então, por exemplo, você falou assim, não tem o síndico lá, por exemplo, lá no bairro, no condomínio. Não, mas a gente tem o grupo que é com todo mundo, e aí, tipo, são várias etnias e etc. Aí a gente pega e faz, o grupo dos brasileiros, entendeu? Aí dentro do grupo dos brasileiros, a gente acaba tendo, lógico, afinidades com algumas pessoas e outras menos, normal, né, a vida. Mas ali todo mundo se ajuda, entendeu? E aí naquele grupo que você tem mais afinidade, acaba ficando aí um grupo menor ainda, entendeu? E aí Sim. acaba ali quase virando uma família mesmo. Pô, muito interessante, porque eu tô acostumada às boas práticas daqui, né? Então, e tudo isso porque a gente tava falando do bendito do banheiro. Então, é assim, lá não tem um síndico pra olhar e falar, entendeu? É o que eu falei, por fora, as Mas casas tem a prefeitura. tem o padrão. Então, mas por fora. Mas por dentro, por exemplo, se você quiser trocar o vaso sanitário de lugar, se você mas quiser isso aqui trocar o também. revestimento, etc. Isso ele não vai pedir. Tanto que, por exemplo, não, tem loja de revestimento que já vai lá, faz o projetinho e fala assim, vai ficar assim, beleza? E às vezes a pessoa não contrata o arquiteto porque já fechou direto na loja. Então, pode acontecer. Sim, mas assim, foi o que eu disse. Em residências, sobrados, é mais fácil fazer uma obra de Então, interiores. é porque o meu nicho lá, pelo menos a maioria dos meus clientes, é casa. Eu tenho alguns apartamentos. Alguns, Agora, mas são bem poucos, assim. Se eu falar assim que, por exemplo, hoje, eu tô com, tipo, 2 apartamentos, mas eu tô com, tipo, 6 casas. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você, assim, bem rápido, que a gente tá no Diga. final. Para os novos arquitetos aí, galerinha, tudo bem? Quais são as boas práticas? O que você recomenda? O que você fala assim, não faça isso, que eu já passei por isso? Olha, eu acho que não é nem questão de boa prática, sabe? Mas é que eu acho que, assim, infelizmente, a gente sai da faculdade e a gente não sai tão preparado assim, igual a gente deveria. Toda razão. Então, por exemplo, você aprende. Eu sou especialista em iluminação. A gente aprende a fazer um luminotécnico? Aprende. Eu aprendi porque eu fiz antes da faculdade. Mas assim, não tem, na muito faculdade não básico tem. do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico. Então, a gente não sai totalmente preparado, né? A gente aprende muita coisa, mas eu acho que é realmente muita informação que a gente precisa ter na nossa área. Na verdade, é uma reciclagem, né? Não, eu acho que a gente precisa, pra gente se falar assim, puta, eu falo assim, pra eu me falar, não, eu sou arquiteta. Eu tenho que saber um tanto de tanta coisa, sabe? E assim, eu acho que até que 5 anos acaba sendo pouco, entende? Tipo assim, eu não acho só que é porque as faculdades são ruins. Eu acho que é muita informação. Porque além de arquitetura, é urbanismo. Aí arquitetura e urbanismo, aí beleza. Só que aí você vai estudar arquitetura. Aí dentro da arquitetura, tu tem a fundação, tudo bem, mas aí também tem essa parte de interiores que, tipo, a gente deveria, então, ter uma outra faculdade também. Uma agregada, extensão. que é a de interiores, entendeu? Porque se entrelaça muito. E aí, você tem o arquiteto que não fez a parte de iluminação, projetando iluminação. Então, assim, eu acho que se eu fosse dar uma dica pra quem tá fazendo, primeiro, não achar que você vai sair da faculdade pronto, porque você não vai, e nunca deixar de estudar e de ir mais a fundo. E eu acho que se eu pudesse dar uma dica, assim, mais dica mesmo assim, é pegar uma área que você gosta. Se especializar nela. E vai, sabe? Gosto de interiores, comecei com arquitetura, beleza, vai lá e faz uma faculdade de interiores, uma pós em interiores, sabe? Aí dentro de interiores, vai fazer, então, a especialização em iluminação, vai fazer um design de mobiliário, se você gosta de desenhar mobiliário, sabe? Porque eu acho que não dá pra gente só ficar no básico.
Não dá, a gente Não tem dá. que continuar estudando. Eu não Então, paro, eu isso, não paro, eu assim. não consigo. E eu acho que às vezes as pessoas. Eu gosto de pensar que eu tive um estágio muito massa. Porque Você sabe que isso é um grande segredo, né? eu acho que o estágio é um negócio muito legal. O estágio é o canal para você seguir e ser feliz. Eu sou bem grata aos estágios que eu passei. Então, na verdade, eu fiquei em uma empresa. Eu não fiz várias empresas estágio, eu fiz em uma. Mas era um escritório de arquitetura, a gente fazia casa de alto padrão e tudo mais. Mas eu sou muito, muito grata. Era um professor da faculdade que pediu indicação para um outro professor da faculdade e esse professor me indicou. E eu entrei lá e eu fiquei alguns anos lá. Depois eu tinha ido pra Irlanda, voltei pra cá um período. Ele me chamou pra ser associada dele, então trabalhei de novo com ele, sabe? Eu sou realmente muito grata, porque eu acho que a profissional que eu sou hoje nasceu também ali, sabe? Eu lembro muito nitidamente dele. Ai, Rê, e aí, o que você tá fazendo de projeto na faculdade? Então não era só um estágio, sabe? Ele me deixava participar dos projetos, ele me deixava dar ideia em projeto. Então, de certa forma, eu tava começando ali a vivência, sabe? Tava nascendo ali. Mas isso nunca sai da minha mente, assim. Ele me perguntando o que eu tava fazendo na faculdade, preocupado em ver, puta, que legal você tá fazendo esse projeto, porque, meu, projeto de museu, projeto de capela, quantos a gente vai fazer na vida? Sendo bem honesto. Eu tenho vontade de fazer uma capela. Ok, mas quantos você vai fazer? Quantos você vai fazer na sua vida? Eu já fiz velório, acredita? Mas aí profissionalmente, não foi nem na faculdade. Fiz 2 velórios. Nossa, que... Horrível, horrível. Lembro até hoje de eu modelando lá um negócio de mármore que o caixão fica em cima. Meio gótico, meio gótico. Não foi uma época muito, muito legal, assim. Até que eu saí rapidinho. Não... Eu ia perguntar uma pérola, acho que ela já respondeu. Não, assim, coisas muito diferentes que eu já fiz isso. Mas é isso que eu falo, sabe? Eu acho que o meu estágio foi muito legal, assim. Eu acho que se, por exemplo, eu tivesse ido estagiar, por exemplo, numa construtora, a minha carreira teria ido para um rumo muito diferente, talvez. E talvez eu não fosse tão feliz. S2, gente. Valeu. É porque é isso. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente ama, né? E eu acho que quando a gente tem os feedbacks das pessoas falando assim, puta, dá pra ver o amor e o carinho que você coloca no que você tá fazendo, é porque a gente tá no caminho certo, né? Ser arquiteto não é fácil. Eu falo para várias pessoas que me perguntam, mas eu sou feliz. É difícil. Eu tenho um conhecido meu que ele fala que antes de me conhecer, ele jamais contrataria um arquiteto. Porque ele achava que era coisa de rico. Falando bem, é isso aí mesmo que ele fala. Mas ele fala que depois que ele conheceu meu trabalho, ele jamais faria mais nada sem contratar um arquiteto, porque ele viu o potencial que entrega. Não é simplesmente falar qual é a cor do sofá é melhor, sabe? Eu falo que o nosso trabalho é tentar entregar o potencial máximo daquele ambiente para o cliente dentro das necessidades dele. O que isso quer dizer? Que se eu tiver 3 clientes com a mesma planta, com a mesma casa, no mesmo lugar, nunca, muito provavelmente, vai ter nada igual. A não ser que as pessoas tenham um gosto muito alinhado. Nem pode. Muito parecido. Aí vai sair alguma coisa similar. Mas porque a pessoa tem o gosto parecido. Mas eu já tive casa, em mesmo condomínio, que era tipo mesma planta, e o cliente ficar, ai, por favor, não vai fazer igual. Eu falei assim, mas a gente não tem nem como, porque vocês não são casais iguais. Vocês não têm gostos iguais. Só pra um exemplo, tá? Um casal era todo geek, queria, tipo, funcos na parede, sabe? Videogames e tal. E o outro era todo, tipo, mais classudo. Ai, quero tudo, tipo, mármores e granitos e metais dourados. Tipo, não tem como ser igual, entende? Sim. Mas eu acho que dentro do estilo do cliente, o nosso dever é entregar o potencial máximo daquilo pra ele. Dentro dos desejos dele, dentro da realidade financeira também, que infelizmente é isso também, né? Gente, a gente vai encerrar por aqui. É o primeiro capítulo de uma trajetória, de uma história que eu tô começando a construir com vocês. Eu tô muito feliz de trazer a Renata. Foi muito bom. Até a próxima. E uma última dica: o barato sai caro. Um beijo.
começar de novo? É uma bosta. Bom, vamos lá, de novo. Tudo bem, Sabri? Não, gente. Aí agora você me travou, porque aí você falou tudo que eu... Vai, de novo. Vamos de novo, pela... Puta, já É porque rolou senão, 8 tipo minutos. assim... Mas você sabe que eu senti que ia acontecer isso? Ai, Posso parar com isso aí? Ó,